Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Vamos. Tá compartilhando o slide, né? Tá compartilhando. Tá? Show de bola. Então, pessoal, muito boa noite. Vamos começar a nossa reunião aqui. Para quem está no Instagram quiser acompanhar aí a primeira parte da reunião, depois a gente fecha aqui e fica só entre nós aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre ultra-aprendizado, tá? Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, quem está aqui na academia há mais tempo já entendeu isso, quem está começando agora vai ter que começar a entender. Uma coisa primordial hoje para o gestor, para qualquer gestor, é aprendizado. Já existe isso aí, mas a gente vai ter que fazer com que o nosso negócio seja um lugar de aprendizado. Nós teremos que ser líderes que gera aprendizado. E aí tem esse livro ele tem em português também, se vocês quiserem já anotar o nome aí para vocês comprarem esse livro. Chama-se Ultra Aprendizado, ou Ultra Learning, né, que é o nome em inglês, do Scott Young, tá? Quem que é esse cara? Só vou dar um disclaimer aqui. Esse cara é um cara que ele criou uma técnica de ensino, depois ele virou palestrante, e ele conseguiu terminar um curso no MIT, lá nos Estados Unidos, que levaria mais de 5 anos, ele conseguiu terminar em 1 ano, e ele conseguiu também aprender várias línguas, ficar fluente em várias línguas em menos de 1 ano, dominando alguns fundamentos. E eu quero fazer uma série de encontros aqui com vocês, falando sobre a importância do desenvolvimento. A gente sabe, pessoal, e a gente está vendo que quanto mais a gente se desenvolve, mais resultado a gente tem. Quanto mais a gente se desenvolve, mais chance a gente tem de dominar o mercado e mais chance a gente tem de não ficar para trás. Então, uma coisa que a gente tem que começar a entender, e vocês têm, e quem não faz isso ainda vai ter que começar a fazer, é o seguinte: você vai ter que arrumar tempo para você estudar. Não adianta. Ponto. Você vai ter que tirar um tempo dentro do teu negócio, vai ter que tirar um tempo na tua rotina para você estudar. Não tem jeito mais. Seja qual for o teu segmento, você vai precisar. Não tem como. Nós estamos em uma era de inteligência artificial. A gente está numa era onde uma criança de 8 anos, ela recebe por dia mais informação do que um rei na Idade Média recebia a vida inteira dele. Então, a gente tem que começar a se desenvolver. E uma das formas muito interessantes da gente começar a se desenvolver é criar um cronograma. Então, assim, isso é uma coisa que eu já utilizo há bastante tempo na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu coloco dentro de um cronograma. E aí, pessoal, o Scott Young, eu vou passar para vocês aqui nove ferramentas, tá? Que ele utilizou que ele utiliza dentro do livro para acelerar a aprendizagem. Então, é bem interessante. Eu não vou ler todos os slides aqui, eu vou pincelar algumas coisas aqui, e aí a gente vai devagando, tá? Então, pessoal, o primeiro fundamento que a gente precisa dominar para que a gente aprenda mais rápido, e isso é primordial. Eu estava escutando algumas aulas, escutando algumas aulas para preparar essa aula, e um professor falou uma coisa muito interessante, que ele estava falando dessa questão de você ler, se ler livro vale a pena ou não vale a pena. E aí ele trouxe algumas conclusões, e uma delas eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte: que quando você lê um livro, você pegar um livro muito bem escrito, né, um livro sobre uma teoria que é muito bem escrito, esse livro, geralmente, ele tomou uma parte grande da vida da pessoa que escreveu. Então, sei lá, 3, 4, 5, 15 anos para escrever um livro, né? E quando você está pegando esse livro, você tem a oportunidade de meio que fazer mentoria com esse cara dentro do aprendizado dele. Então, por exemplo, se você não quer ler um livro, ou se você quer aprender a metodologia de uma pessoa, o que você vai fazer? Você pode contratar a pessoa lá. Então, você vai pagar o valor X para essa pessoa te ensinar, né? Pode ser pessoalmente, ela vai te cobrar mais caro. Ou você pode simplesmente pegar o curso dela lá, onde você só vai ter acesso às aulas, para aprender a metodologia. E uma forma muito mais barata de você aprender é ler o livro dessa pessoa, que daí você vai ter acesso a praticamente todos esses anos de aprendizado para a pessoa escrever o livro, né?
em pouquíssimo tempo. Tem livro que você consegue ler em uma semana. Tem gente que lê livro aí em um dia, em 6 horas, a pessoa lê um livro de 200, 300, até 500 páginas, dependendo da pessoa. Eu não consigo fazer isso, porque eu gosto de ir estudando o livro, então eu levo mais tempo. Eu levo 2, 3 meses, dependendo do livro, para eu poder ler. E o custo é muito menor. Agora, para pensar. Vamos falar um pouquinho aqui de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que foi um imperador romano, que foi estoico. Se você, por exemplo, lê as meditações de Marco Aurélio, é como se você estivesse voltando no tempo e ter uma mentoria com essa pessoa. Só que aí, a questão do livro tem um problema. Como é que você vai ler 20 livros em um ano? Como que você vai fazer isso? A partir do momento que você consegue desenvolver um aprendizado, uma forma de você aprender as coisas, você aprende as coisas mais rápido. E aí, uma outra insight que eu quero deixar aqui para vocês. O cérebro aprende a aprender. Tem uma professora que ela lançou um livro, se eu não me engano, o nome desse livro é Mindset. Dá uma pesquisada aí, pessoal. É uma professora de Stanford, também, se eu não me engano, não vou lembrar o nome dela. E ela lançou um livro, um livro chamado Mindset. E aí, neste livro, o conceito dele é um conceito bem conhecido. Ele fala do mindset de aprendizado e fala do mindset fixo, tá? Que tem dois tipos de pessoas. A pessoa que tem um mindset rígido, né, fixo, e a pessoa que tem um mindset de aprendizado. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? E foi feito um estudo com essas pessoas, e no estudo eles concluíram que a pessoa que tem o mindset fixo, rígido, é aquela pessoa que acha que tem pessoa que nasce com dom, mas ela não nasce, que ser bom vendedor não se aprende, você nasce aquela pessoa que acha que não consegue se desenvolver. E a pessoa que tem um mindset flexível, um mindset de aprendizado, tá? Isso é o livro que fala, esse livro eu não li, mas eu vi umas resenhas sobre a aula dela, fala que essas pessoas elas têm mais facilidade para aprender. E uma coisa que a gente precisa entender, isso é neurociência, não é eu que estou falando. O cérebro, ele aprende a aprender. Ah, mas eu me acho burro, eu leio, não aprendo, leio, não fixo. O teu cérebro, ele aprende a aprender. Eu sou uma prova viva que o cérebro aprende a aprender. Porque eu, na minha época de escola, até a Carol não está aqui para corroborar isso, eu sempre fui um aluno mediano para baixo, mas bem para baixo. Eu sempre fui muito sofrido na escola, reprovei de várias vezes, não conseguia aprender. Eu era uma pessoa me achava extremamente burro. Só que por que isso acontecia comigo? Porque eu não desenvolvia o meu cérebro. Tem um outro estudo também, um outro estudo que mostra os taxistas na Inglaterra, esse estudo é antigo também, procura aí, que eles foram fazer uma ressonância magnética de uma pessoa normal e de um homem que era taxista na Inglaterra. E quando eles fizeram a ressonância magnética, o cérebro do cara que era taxista, ele tinha muito mais ramificação do que o cérebro de uma pessoa normal. Ele tinha mais galho, ele era maior, os galhos eram mais grossos, eram mais fortes. E o cérebro, quando você faz essa ressonância de uma pessoa que lê muito, uma pessoa que se desenvolve muito, realmente o cérebro é mais desenvolvido, é como se ele fosse mais forte. E depois foram fazer a mesma ressonância 10 anos depois que esses homens se aposentaram. Sabe o que aconteceu? O cérebro tinha atrofiado. Por quê? Porque ele tinha parado de dar estímulo para a mente dele. Então, pessoal, o que a gente tem que entender? Que nós aprendemos a aprender. Hoje, quando eu vou estudar alguma coisa, eu pego muito mais rápido do que eu pegava há 5, 6 anos atrás, mas muito mais rápido. Eu fixo as coisas muito mais na minha cabeça do que há 5, 6 anos atrás. Por quê? Porque eu desenvolvi o meu cérebro a aprender. Né? Foi até engraçado, porque eu comprei um violão agora para aprender a tocar violão, e final de semana chegou meu violão, final de semana eu tava aprendendo lá. E muita coisa assim que eu, assistindo as aulas no YouTube, o pessoal falava que demorava tempo para pegar, eu acabei pegando muito mais rápido. Mas é porque eu tenho dom de tocar violão? Não é porque eu tenho dom. É porque o meu cérebro já está condicionado a aprender. Só para vocês terem uma ideia, hoje, quando eu vou estudar alguma coisa, raramente eu faço anotação. Geralmente, eu estou lendo ou eu estou assistindo um vídeo. Hoje eu consigo fazer um estudo mais passivo, mas é porque eu já desenvolvi isso. Então, assim,
o cérebro aprende a aprender. Então, uma coisa que você tem que entender, quando você não está absorvendo uma coisa, você tem que, primeiro, saber que você precisa desenvolver isso no teu cérebro e, segundo, criar uma metodologia para você aprender a aprender, tá bom? Dando esse disclaimer bem grande aí, nós vamos para o conteúdo agora. Então, qual que é o primeiro... João, só um pouquinho. Se vocês quiserem, lógico, eu posso colocar no grupo depois, eu tenho o Mindset em uma planilha de PDF com 8 folhas, 8 páginas, eu tenho também como é que chama? O podcast também, posso mandar no grupo. Por favor. E ela fala uma coisa bem legal aqui: mudar as crenças das pessoas, mesmo as mais simples, pode ter efeitos profundos. Eu posso mandar lá no grupo, o pessoal aproveita e não precisa comprar daí. Pode usar o meu e-mail mesmo que está lá, tá bom? Alceu, até aproveitando aí que você leu o livro, falei alguma besteira aí? Porque eu estudei pouco sobre ela. Tá tudo certo, aí é por aí mesmo. Né? Ele fala aqui, inclusive, a paixão por se esforçar e se manter firme, mesmo ou especialmente quando não está indo bem, é a marca registrada da mentalidade de crescimento. É isso aí. E olha só que interessante. Quando você começa a se desenvolver, por exemplo, eu peguei o violão, gente, é muito chato o negócio. É muito chato, porque você vai pegando as notinhas ali e tal, tal, tal. Só que como a minha cabeça já está condicionada, eu não estou pensando aqui. Eu ficava pensando lá na frente quando eu estiver tocando. E isso tem a ver com o mindset que você desenvolve. Porque você está fazendo uma tarefa ali que é chata, mas que é necessária, só que você já sabe onde você vai chegar. Então, na verdade, se torna até uma coisa gostosa, começa até a virar um desafio, né? Então, é muito legal quando você chega nisso. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês pessoal, a gente tem que fazer o nosso cérebro aprender a aprender, porque depois vai embora, depois vai no automático. Inclusive, puxando esse gancho, a próxima aula na semana que vem vai ser sobre o sistema STAR, que é o nosso sistema ativador reticular. E daí a gente vai falar sobre crença e a gente vai falar sobre isso também, vai ser bem legal. Semana que vem já tô separando o material. Então, por favor, manda lá para nós que vai ser de grande valia lá para nós, tá? Então, a primeira chave, pessoal... Oi? É uma coisa que você vai notar, como você está nesse aprendizado, que a partir do momento que você sabe uma escala, as outras vêm tudo automático, e você vai tocar quantas músicas você quiser, você só vai adequar o tom aqui à tua voz. Isso aí. É isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, meta-aprendizagem. Eu vou dar um disclaimer aqui, depois eu vou mandar o material para vocês podem ler, e esse material vai se encaixar certinho com o material que o Alceu vai mandar para vocês ali depois. O que é a meta-aprendizagem? Vamos lá. Pessoal, quando você vai aprender uma língua nova, tudo que você vai aprender, ela foi compilada por alguém. O que eu quero dizer? Tudo que a gente vai aprender, qualquer coisa que a gente vai aprender, que já está validado, isso tem uma estrutura. Então, por exemplo, se você for aprender português, você vai aprender que a maioria das palavras que terminam com R são verbo. A maioria das palavras que terminam com S são palavras plurais. Então, existe uma estrutura. E a primeira coisa que a gente precisa para dominar um assunto é dominar a estrutura. Por que eu bato tanto em cima da metodologia 1530 do JA Gestão de Vendas? Porque ali é uma estrutura. Então, quando você domina aquela estrutura, fica muito mais fácil você fazer as coisas. Por que eu falo tanto aqui nas nossas aulas? Pessoal, eu não gosto de script. Eu não gosto. Vou te dar aqui o script de WhatsApp para você fechar venda. Eu não gosto. E quando eu falo eu não gosto, eu não estou falando que não funciona. Mas por que eu não gosto? Eu gosto de entregar a estrutura do negócio. Gente, isso aqui é a estrutura. Esses são os pilares. Agora, dentro desses pilares aqui, você vai desenvolver o teu estilo, a tua metodologia. E aí, olha só que interessante. Se você for pegar Leonardo da Vinci, Van Gogh, quem mais aí que foram os caras, né? Os caras da antiguidade aí,
Donatello, Michelangelo. Se você for pegar, por exemplo, Van Gogh, também, eu estava estudando um pouquinho sobre isso. Van Gogh, quando ele começou a pintar, a maioria desses caras, eles começaram o quê? Copiando alguém, copiando alguma estrutura. E quando ele domina a estrutura, o que ele faz? Qual que é a diferença do gênio e do cara que não é gênio? O cara que é gênio, depois que ele dominou a estrutura, ele cria o padrão dele. Só que primeiro ele domina a estrutura. Leonardo da Vinci, para aprender a pintar, ele dissecava corpo humano. Eles conheciam de arquitetura. Você entendeu? E o cara que é mediano, ele fica ali, ele copia os outros e continua fazendo. Se a gente for pegar na internet, as empresas, que são empresas disruptivas, são empresas que elas dominam a estrutura e depois elas criam o estilo dela. Fazendo depois eu quero que o seu fale aí, a questão da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela traz várias inovações. Ela vende refrigerante, refrigerante é uma commodity. Mas por que a Coca-Cola é Coca-Cola? Porque ela dominou a estrutura e aí ela cria o diferencial dela. Então, se você pegar todo mundo que está despontando aí na internet, nas empresas, grandes CEOs, são pessoas que dominam uma estrutura e depois eles conseguem colocar a cara deles, o jeito deles. E aquilo cria um diferencial. Eu sempre falo, qual que é o meu diferencial? Bom, o meu diferencial, primeiro, é que eu nasci na venda. Eu tenho 25 anos de venda. Eu sempre falo, né? Se você for comprar um caminhão lá da Alemanha, novinho, e for descer uma serra, com quem que você... Uma serra muito perigosa, for começar a fazer ali frete naquela serra, com quem que você prefere descer? Com o engenheiro alemão que projetou o caminhão, que conhece tudo sobre o caminhão, ou com um caminhoneiro que desce aquela serra há 30 anos e conhece a serra como a palma da mão? Com certeza você vai querer descer com o caminhoneiro. Eu sempre falo, meu diferencial é esse. Eu sou o caminhoneiro. Eu sou o cara que está aqui há 25 anos. E essa parte também de conhecer um pouco de mercado financeiro me dá uma bagagem muito grande. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, dominar a estrutura. Vai a fundo. Procura qual que é a estrutura. Tem pessoas que cozinham há 30 anos. E às vezes nenhum cachorro consegue comer a comida que esse cara cozinha. E tem pessoas que cozinham há 30 anos e a comida dele é uma comida normal, uma comida boa. Mas ele não é um chefe de cozinha Michelin. Qual que é a diferença dele e de um cara de cozinha Michelin que cozinha às vezes há 8 anos, mas consegue ter uma entrega muito maior? Ele domina as estruturas. Quais são as estruturas? Ele sabe a temperatura certa da água, ele sabe o tempero certo que ele vai usar, ele sabe montar as combinações, ele já testou bastante, né? É como a pessoa que sabe fazer o café, que vai lá, pesa o café. Você acha que é frescura? Não, mas dá muita diferença no final. Então, qual que é o X da questão aqui? Tudo que você for fazer, domine a estrutura. Estude primeiro a estrutura, porque depois que você conheceu a estrutura, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, tá? Segundo, o foco. Só ver quanto tempo eu tenho aqui, pessoal, para não passar, porque esse estudo é bem longo. Então, segunda coisa, dominar o foco. O que é o foco? Com esse mundo que a gente tem hoje de tanta distração, tá? Você precisa criar uma agenda, você tem que ter um ambiente controlado de estudo. Uma das coisas que você pode utilizar é a metodologia Pomodoro. Metodologia Pomodoro, pessoal, é uma metodologia que você estuda 25 minutos um assunto, faz uma pausa de 5 minutos, e aí você faz uma escala de 4, 5 vezes isso, depois você faz uma pausa maior de 15 minutos. Tá? Isso aí você pode adaptar. Essa metodologia é uma metodologia bem legal. Eu não utilizo, tá, pessoal? Mas quando eu comecei, eu utilizava e dava muito resultado, tá? Então a gente tem que ter foco nesse tipo de coisa. Terceiro, pessoal, eu falo para vocês, prática. Gente, quantos de vocês estão lá na academia fazendo aula, escutando eu falando lá nos vídeos? Vamos gravar vídeo, vamos gravar vídeo, vamos gravar vídeo, vamos gravar vídeo. Eu falo, mas eu não sou bom, eu não sou bom. Você nunca vai ser bom se você não fizer. A gente precisa ir para prática. A regra é o seguinte, é 10% teoria, 90% de prática. Pessoal, a gente nunca vai conseguir se desenvolver se a gente não for praticar. Você pode ler 1 milhão de livros sobre culinária. Você pode ler 1 milhão de livros sobre técnica de natação. Você pode ler 1 milhão de livros de técnica de futebol. Se você não for praticar,
você não vai ter resultado. Por que um jogador de futebol, que geralmente começa lá desde os 5 anos fazendo o que ele faz, por que esse cara treina todo dia? Por que ele faz isso? Porque ele precisa da prática. Ainda mais num mercado que está mudando todo dia, a gente precisa estar praticando todos os dias. Então vai ficar minha provocação aqui para vocês. A partir de amanhã, comece a criar um cronograma e gravar vídeo. Porque a gente precisa entregar material para o nosso cliente de qualidade, não só vender para ele, tá? Então a gente precisa de um aprendizado baseado em projetos, fazer as coisas, tá? Imersivo, a gente tem que fazer, e simular o voo. A gente tem que treinar, tá bom? Quarto, aprofundamento. Depois eu vou arrumar um slide aqui, pessoal. Meu Canva tá com problema lá, na hora que eu vou fazer, ele aparece normal e depois ele desfoca assim, tá bom? Benjamin Franklin acumulou muitas profissões, mas focou em sua riqueza, em sua fraqueza inicial, a escrita, para desenvolver um estilo persuasivo que o ajudou em todas as áreas da sua vida. Nós tendemos instintivamente em deixar de lado aquilo que a gente não é tão bom, né? E focar naquilo que a gente é bom. A gente precisa também trabalhar as nossas fraquezas. E aí lá no livro, se eu não me engano, ele fala de você focar 70% no que você é mais fraco e 30% no que você é bom. Então a gente precisa fazer isso. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo, quando eu comecei, né, na aula aqui, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade, é de ler. Eu sempre tive. Hoje eu não tenho mais. Não sou o melhor leitor, mas não tenho mais. Mas por quê? Porque eu combati. Para vocês terem uma ideia, sempre amei mercado financeiro. E eu sou péssimo em matemática. Mas péssimo em matemática. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta de números, mas é péssimo em números. E eu não tô nem aí. Eu vou para cima e consigo fazer as coisas. Por quê? Por causa daquele... Quando eu comecei a assistir o vídeo sobre o mindset, ou ao seu, até eu vou comprar esse livro para ler. Eu falei, cara, é muito interessante porque eu instintivamente, sem conhecer a metodologia, eu criei esse mindset de aprendizado. Foi meio que instintivo, sabe? Então, acho muito interessante. Segundo, pessoal, recuperação. O que é recuperação? O nosso cérebro tende a eliminar da nossa mente aquilo que a gente não pratica, aquilo que a gente não faz. E aí vai outro insight para vocês. Pessoal, eu gosto muito de estudar religião, gosto muito da Bíblia, sempre gostei muito, foi uma das coisas que me ajudou a começar a estudar. E eu comecei um curso alguns anos atrás de hebraico, só que o que aconteceu? Eu vi que eu não ia colocar em prática aquilo. E eu não estava conseguindo evoluir. Eu acabei abandonando. Foi uma das poucas coisas da minha vida que eu abandonei. Então, uma coisa que eu quero dizer para você. Se você vai fazer alguma coisa e você não vai praticar, você não vai utilizar aquilo, é melhor você não fazer. Porque provavelmente você vai esquecer. A gente precisa revisitar. O aprendizado, ele vem com repetição. 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 Então, o que você pode fazer? Pegue, por exemplo, o que eu uso? Eu uso o Trello para fazer anotações ali de coisas que eu quero revisitar. Outra coisa, leitura, fazer leitura ativa. Leitura escrevendo, marcando, é muito importante, a gente precisa revisitar. Pessoal, tem um monte de coisa que às vezes é muito interessante, tem coisas que eu passo lá na academia que eu tenho que voltar, porque eu perco e eu esqueço alguns detalhes, então a gente tem que revisitar, sempre estar revisitando o conteúdo. Por exemplo, toda semana eu separo um conteúdo para eu estudar. Essa semana eu estou estudando sobre DFC e sobre DRE, demonstrativo do resultado do exercício e demonstrativo de fluxo de caixa. Isso é uma coisa que eu já estudei 2, 3 anos atrás. Só que tem algumas coisas, fui gravar uma aula do resenha semana passada, que eu tinha esquecido. Opa, eu vou pegar o material e eu vou rever esse material, eu vou relembrar esse material. Sexto, feedback. O feedback, ele é importantíssimo. Tanto o feedback nosso mesmo, tá? Como o feedback de outras pessoas, tá? É muito importante a gente pegar esses feedback dessas pessoas, tá?
tá... Estão vendo aí? Tranquilo? Vendo aí? Cortou. Travou? Pessoal, estão vendo aí? Tá travado. Não, tá vendo, tá normal. Tá normal. Ah, tá, perdão, então. Achei que tinha travado aqui, porque meu celular travou. Perdão. Vamos lá. Tá compartilhando ainda, né? Então, sexto, pessoal. Sétimo, retenção. O que é retenção? Uma coisa que a gente tem que fazer e que ajuda muito, tá? Como que a gente vai reter este conteúdo? Uma das coisas muito interessantes que o livro fala também é sobre a fixação de longo prazo e da repetição espaçada. E aí é muito interessante para quem não tem tempo de estudar. Olha só que interessante que a gente pode fazer aqui. Quando a gente fala de retenção, existe uma metodologia de estudos que já tem vários e vários artigos corroborando que essa metodologia de estudo ela é muito eficaz, que é a metodologia de estudos espaçado, que é a metodologia de estudo que eu utilizo, por exemplo. Eu não pego 2 horas do meu dia para estudar, que eu não tenho tempo. Então, eu estudo meia hora de manhã, eu estudo mais 20 minutos na hora do almoço, eu estudo mais meia hora à noite. Então, você fazer esse estudo espaçado ajuda você a fixar muito mais o seu conteúdo. Na maioria das vezes, você vai ter muito mais resultado fazendo, em vez de você estudar 2 horas de uma vez por dia, você pegar essas 2 horas e fracionar, por exemplo, em 4 períodos de meia hora. E aí vai outro insight aqui para vocês que eu utilizo muito, tá? Como que eu estudo? Bom, geralmente eu leio 6 artigos por dia, estudo pelo menos meia hora de manhã e mais meia hora à noite. Então, o que eu faço? De manhã eu levanto, geralmente eu leio 3 artigos, tiro ali meia hora, dá mais ou menos uma meia hora, e na hora do almoço também, sempre na hora do almoço, depois que eu almoço, eu leio mais 3 artigos. Então, todos os dias de segunda a sexta-feira, eu leio pelo menos 6 artigos. Gente, isso faz muita diferença. Só para vocês terem uma ideia, o programa ou resenha de mercado que eu faço, eu separo os artigos e é em cima desses artigos que eu gravo o programa no sábado. Então, assim, ajuda demais. Demais, tá? Vocês que gostam aí de ficar no TikTok na hora do almoço ou dar aquela cochiladinha, eu geralmente eu tiro para estudar, tá? Oitava chave, tá? Intuição, tá bom? O que é a intuição? Intuição permite resolver problemas complexos rapidamente, sem processar cada detalhe conscientemente. É o que separa gestores experientes de iniciantes. O que é a intuição? A partir do momento que você vai desenvolvendo o teu estudo, o teu trabalho, quanto mais profissional você vai ficando no teu negócio, sabe quando você chega no médico, assim, até tem alguns casos, pessoal, da pessoa chegar, o médico não examinar e falar assim, essa pessoa vai infartar. E passa 5 minutos ela infarta. Como que você sabia disso? Não sei, tive a intuição. Tem vários e vários estudos que mostram isso. E olha só que interessante, quando eu criei o JA Gestão de Vendas, aí com o passar do tempo, a gente começou a trabalhar com alguns clientes e tal, e muitas vezes teve muitos casos de eu ver que o time não estava performando. E a gente estava fazendo tudo certo, e falava, cara, não pode, a metodologia funciona para um, não funciona para outro, e vai. E aí um dia eu tive uma intuição, eu falei, cara, sabe qual que é o problema? O problema deve estar no estoque na compra do cliente. E comecei a cavucar nesses clientes que estavam aplicando o negócio e não estavam tendo resultado. O que eu constatei? Que às vezes o cara, ele tinha uma meta de venda lá de 200 mil no mês, só que ele tinha um estoque de venda de 300 mil. Não ia vender nunca. O potencial de venda que ele tinha versus o estoque que ele tinha era de 100 mil, não era de 200. E se você olhar o aplicativo, batia certinho.
Perdão, ele estava vendendo a projeção daquilo que ele tinha em cima do estoque. Como que eu cheguei nessa conclusão? Através de intuição. Por quê? Porque eu conheço um pouco o mercado e eu falei, não, mas só pode ser isso. Não tem vendedor na ponta. E aí a gente foi ver caso a caso, e na maioria das vezes, quando o time estava fazendo tudo certo e não performava, era por causa disso aí, tá? E o nono aqui pra gente encerrar, experimentação. Aquilo que eu falei para você. Desenvolva o seu estilo próprio. Domine, para mim, pessoal, as duas coisas mais importantes do livro e as duas coisas mais importantes da técnica, tá? Dessa técnica da outra aprendizagem, as duas coisas mais importantes para mim é isso. Primeiro, dominar a estrutura. Conhecer como que foi estruturado isso. E segundo, experimentação. É você pegar e colocar a mão na massa. Se você não fizer, se você não se colocar, primeiro, se você ficar só na teoria, você não vai fazer. Se você não fizer, não vai dar errado. Se não der errado, você não vai saber como corrigir. Quero dar outro exemplo aqui para vocês. Eu opero o mercado de opções, que são mercados de derivativo. É uma coisa bem complexa. Mas eu já opero já há mais ou menos uns 3 anos. E eu estudei por muito tempo. Aí quando você entra lá, que você começa a estudar, não, porque você vai vender uma opção lá 10 centavos, aí você vai ter o lucro, vai dar 8 centavos, vezes 1.000, vai dar lá tanto 80 reais, ou 800 vezes 10 mil vai dar 800 reais, e aí você vai ganhar, você vai tirar a corretagem, assim. Tudo muito bonito na teoria. A hora que você vai para a prática, é totalmente diferente. Porque você tem o preço teórico, que deveria ser, e você tem o preço que o mercado está pagando. E às vezes o que acontece? O valor que é fechado, a operação, não paga nem o teu custo de corretagem. E aí, quando você entra lá, você fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver com a teoria. Só que aí você começa a trabalhar e você começa a criar o teu processo de operar as coisas. Mas se você não for para o campo de batalha, você nunca vai passar por esse vale do aprendizado. E quanto mais tempo, pessoal, quanto mais tempo a gente esperar, mais vai demorar para a gente se desenvolver. E quanto mais tempo demorar para a gente se desenvolver, mais difícil vai ficar para a gente poder ter resultado. Então, assim, pessoal, para ontem, para amanhã, eu vou trazer mais aulas aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre o sistema SAR, que tem a ver com isso também, tá? Então, pessoal, a apresentação era isso aí, tá bom?